Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá! É um prazer sempre grande, um privilégio muito grande estar compartilhando a palavra do Senhor com você. Que você possa hoje ter o teu coração transformado e ficar mais próximo de Deus, porque esse é o melhor lugar que nós podemos querer estar. E hoje eu quero falar sobre a qualidade de vida de Deus. Essa qualidade de vida que Jesus quer que nós estejamos vivendo, uma qualidade de vida já conquistada. E Jesus, depois que ele morreu e ressurgiu, ele falou aos seus discípulos por mais de uma vez, por 3 vezes, ele fala assim: olha, eu deixo-vos a minha paz, eu dou a minha paz, não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, não tenham medo. E uma coisa que nós temos que entender é que paz não é ausência de guerra. Paz, nós podemos estar em um momento cheio de tribulação, de circunstâncias contrárias, mas nós temos paz. Nós temos essa paz que excede todo entendimento. Jesus, ele quis trazer isso aos discípulos antes que ele subisse, antes que ele fosse aos céus. Por quê? Ele deixaria os discípulos aqui e os discípulos passariam por muitas dificuldades essas que nós passamos até hoje. E nós precisamos entender essa paz. Jesus disse: olha, fiquem na paz. Jesus deixou essa paz. No entanto, se nós não tomarmos uma firme decisão de segurar essa paz, ela vai escapar das nossas mãos. Eu quero ler um texto que define algumas coisas em relação ao ensinamento que Jesus queria trazer aos seus discípulos. Quero ler o texto que está lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 47 ao 53, e diz o seguinte: falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espada e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Nós vemos que esta é uma hora onde essas pessoas estão totalmente envolvidas por fatos que mexem literalmente com as emoções. Os sentimentos estão aflorados, sentimentos de traição, de medo, de pavor, de pânico, o sentimento de justiça própria, de vingança, de religiosidade. Esses são um grupo de pessoas que estão sob pressão. Estamos com Jesus, o Mestre, o alvo de todo aquele ajuntamento. Jesus era o único que mantinha o controle das suas emoções. O espírito cristão, que é o da não violência, Jesus diz basta, eu vim para curar. O meu espírito é diferente desse espírito de vocês. Esta é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Pedro, o discípulo de Jesus, que por quase 3 anos havia andado com Jesus, não tinha captado, não tinha absorvido esta dimensão do que tudo que estava acontecendo e principalmente do espírito que Jesus veio trazer. E naquela hora, por imaturidade, o espírito de Pedro não era como o espírito de Jesus Cristo, e o espírito que estava operando era diferente, era contrário ao espírito de Jesus. Todos os dias, Jesus disse: eu estava convosco no templo. Não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas.
Jesus encerrou todos debaixo da mesma análise. Vocês estão debaixo da influência do poder das trevas. A Bíblia diz que em todas as decisões eu devo primeiro ter paz. A Bíblia diz que a paz que Cristo nos dá, ela deve dirigir as nossas decisões, pois foi para essa paz que Cristo nos chamou, a fim de que Ele formasse um só corpo, um só povo e que nós fôssemos agradecidos por isso. A palavra de Deus ensina que a paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos corações. No livro de Mateus, a Bíblia diz assim: olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A justiça, a paz, a alegria pertencem ao cristão por direito. É nisso que consiste o reino de Deus. Contudo, são poucos os que gozam dessas bênçãos no seu dia a dia. Essa paz tem sido roubada dos filhos de Deus. Nós devemos aprender a controlar as nossas emoções em vez de deixá-las nos controlar. Sempre desejamos que as coisas desagradáveis ou complicadas sumam, mas não é assim que acontece. E independente de qualquer circunstância que nós estamos passando, essa paz, ela vem de dentro de nós, a partir do Espírito Santo que habita, a partir da palavra de Deus. E nós não devemos simplesmente deixar as coisas que nos incomodam de lado. Se algo nos incomoda ou nos causa problemas, nós muitas vezes queremos orações ou que alguém expulse essas coisas da nossa vida. Exemplo, se eu tenho vontade de dar um soco em alguém, ou eu não posso pedir que alguém expulse isso por mim, eu não permitirei fazê-lo. Quer dizer, se eu não posso, se eu não quero dar um soco, eu estou com vontade, mas eu decido não dar, eu não vou permitir fazer isso. Quer dizer, eu vou controlar as minhas emoções. Eu não posso fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer. Eu não posso dizer tudo o que eu tenho vontade de dizer. E agora eu quero trazer que 3 são as portas de entrada para o descontrole emocional. Primeiro delas são os lábios. A Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia fala o seguinte sobre a língua. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. As palavras que nós dizemos é uma forma que dizemos de forma errada ou no momento errado. Com certeza, elas podem atear um fogo, um incêndio. Nós poderíamos evitar muitas discussões simplesmente tomando a decisão de nos calarmos. A língua, a Bíblia diz que a língua serena, ela introduz paz no conflito. Ela tem o poder de curar. A Bíblia também fala que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena é a árvore da vida. Aquilo que dizemos é carregado de poder. Este poder pode ser criativo ou destrutivo. Nossas palavras são capazes de comunicar a quem nos ouve tanto o poder de Deus como o poder das trevas. Numa discussão, nós sempre queremos convencer os outros de que estamos certos. Mas compreenda que isso nos conduz ao conflito, abrindo uma brecha para a contenda. Assim, nós devemos dar preferência de nos reprimir, de ficarmos calados e confiar que Deus cuidará de tudo para mim. O Espírito Santo convencerá os nossos oponentes, aqueles que são contra nós se nós temos razão. E assim existe a paz. Sempre que alguém nos insulta ou fere nossos sentimentos, nós podemos reagir imediatamente, levados por emoções fortes. Contudo, é bem melhor ignorar a ofensa e deixar que Deus cuide daquilo que nos magoou. Obviamente, há ocasiões em que devemos confrontar as pessoas. Todavia, é de suma importância que o façamos com uma atitude de paz. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo em cada situação. Nós vemos que o orgulho, ele só traz brigas. É muito sábio nós pedirmos conselhos, mas quando nós temos orgulho, nós nos calamos e ferimos as pessoas. Nós sabemos que mesmo no caso em que o conflito se inicia por causa de uma palavra errada,
ela continua ali por causa do coração orgulhoso, que não quer se calar para que haja paz. O espírito da soberba nos obriga a dizer o que pensamos. Temos sempre que dar a última palavra. Eu vejo por mim, muitas vezes eu quero dar a última palavra. Pelo orgulho, nós jamais obteremos a vitória. E a Bíblia nos ensina que o orgulho vem antes da destruição. Que o espírito altivo, ele vem antes da queda. Se não tivermos disposição de nos humilharmos, não haverá experiência de gozar da paz do Senhor. O orgulho traz engano. A Bíblia declara que a soberba do coração nos engana. O orgulho nos engana, fazendo-nos pensar que estamos certos, quando na realidade, em muitas situações, estamos errados. Uma outra coisa que brota do orgulho são as murmurações, as críticas, o julgamento. Quando julgamos as pessoas, estamos dizendo: você tem esse defeito e eu não. E não é verdade. Uma outra porta para realmente desenfrear essa falta de controle emocional são as discussões. Discussão é sinônimo de contenda. Quem acha que sabe tudo, na verdade, não sabe nada. Quando nos convencemos que temos muito ainda a aprender e paramos de impor nossa opinião aos outros, chegamos ao ponto em que podemos começar a aprender. O apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte tão sabiamente: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Paulo era fariseu. As Escrituras nos revelam que os fariseus, eles passavam muito tempo discutindo sobre as Escrituras. Ele era extremamente culto, um dos principais líderes entre eles. Apesar disso, ele afirmou que preferia esquecer tudo o que sabia para conhecer somente a Cristo Jesus e este crucificado. Meu grande anseio é que todos nós tenhamos muita fome dessa paz e que faremos tudo para evitar conflitos. A palavra de Deus ensina que o cristão deve viver em paz, sem contendas. O Senhor nos incentiva a conclamar isso. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada e cheia de poder. O que é impossível sem paz? Os conflitos pioram bastante nossa qualidade de vida. A paz, por outro lado, nos une ao precioso Espírito Santo, que é o Espírito da paz. Jesus é o príncipe da paz. Consequências da contenda, ela impede a prosperidade. E a unidade, ela traz força. A causa da destruição nos lares, nas igrejas, nos trabalhos, é a contenda. Afeta a nossa saúde, afeta o fluir do poder de Deus. Jesus disse: chega, basta, chega de contendas, de violência. Jesus veio para curar até os nossos opositores. E quando ele colocou a orelha do soldado no lugar, esta é a hora do poder das trevas, Jesus diz. Mas para nós é a hora dos verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A verdadeira paz. Chegou a hora de fechar as brechas, fechar as lacunas e mandar esse espírito de contenda embora, pedindo perdão, trazendo arrependimento. Deixe o orgulho de lado em nome de Jesus. O meu desejo é que nós possamos viver em unidade, que traz prosperidade, que traz paz, que traz segurança, que traz realmente aquele espírito da humildade, não só em nós, mas suscita os outros a serem constrangidos e se voltarem para Deus. Quero fazer uma oração pela tua casa, porque a tua casa pode estar passando por muitas contendas e divisões. Eu sei que isso, ela estanca a vida de Deus. Vamos orar então? Desejo de todo o coração essa paz. Senhor, obrigada pela tua palavra. Essa palavra nos traz paz. E agora, Senhor amado, esses lares que estão em contendas, estão em discórdia, estão em divisão por causa do orgulho, por causa da falta de perdão, por causa, Senhor amado, da violência, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja um controle das emoções através da humildade, Senhor.
Deus, que essas pessoas estejam dispostas a se humilharem, a pedirem perdão e viverem em comunhão, Senhor. Eu oro abençoando esses lares e eu digo como Jesus, chega, basta, em nome de Jesus, que cesse toda a contenda nesses lares e que a paz que excede todo entendimento esteja invadindo essas vidas e esses lares e que tudo seja feito para que haja um conhecimento pleno da verdade do Senhor. Eu oro abençoando essas vidas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre controlarmos as nossas emoções. Isso é tão importante nesse tempo onde existe tanto estresse e tantas coisas contrárias. Venha saber mais sobre este e outros assuntos participando das nossas celebrações. Vai estar passando na tua tela os nossos horários. Siga-nos também através das redes sociais. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um ótimo dia e até o próximo programa, se Deus quiser. Get easier to be, easier to be me. It's hard to believe